Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma Confraria Cirúrgica Podcast. O podcast que vai te contar os bastidores, as maiores curiosidades e os maiores desafios dentro e fora do bloco cirúrgico. Eu sou André Fujioka, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, e tô aqui com dois grandes amigos e cirurgiões, Dr. Lucas Calazans. Fala aí, cara. Bom dia, tudo tranquilo, pessoal? Hoje vamos para mais um bate-papo, um assunto super interessante e eu acho que vocês vão gostar. E tô aqui também com o Dr. Caio Fontes, especialista em cirurgia geral. Fala aí, Caião. Sejam muito bem-vindos, entusiastas e curiosos sobre a cirurgia. Vamos para mais um episódio hoje. Muito bom. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é tudo o que você precisa saber sobre apendicite. Antes de mais nada, gostaríamos de falar aqui e deixar registrado que nada que nós dissermos aqui, né, todas as orientações, as sugestões, substituem uma consulta com um médico especialista. E aí, caras, apendicite aguda, o que vocês têm para falar? É uma doença muito comum, né? Talvez não, né? É a doença, a urgência cirúrgica mais comum dentro da cirurgia geral, da cirurgia do aparelho digestivo. E aí, Caião? Eu gosto da estatística, né? Sempre que eu falo muito com os pacientes quando a gente diagnostica, que 50%, né, das urgências cirúrgicas num pronto-socorro são apendicite. Ou seja, uma doença equivale a metade das urgências cirúrgicas que a gente tem no nosso dia a dia. Então, assim, dada essa informação, a importância, né, dessa doença no dia a dia do cirurgião, todo mundo já conhece alguém que já operou de apendicite, né? Muito, muito prevalente. É isso aí. Com certeza. A apendicite aguda é assim, igual cirurgião, né? Todo mundo, eu acho que já teve um parente, um conhecido próximo que passou por essa situação, né? E consequentemente teve que ser operado. Eu acho que desde que o homem existe, né? Essa doença também existe, né? Porque. E uma coisa muito interessante e importante ser levada em consideração é que, assim, desde então, o tratamento ele continua sendo o mesmo, né? Que vocês acham? O que vocês pensam sobre essa doença, sobre o tratamento? É isso que você falou, é legal, né? Que ela é uma doença que existe há muito tempo. É, há uns anos atrás, né? Aquele best-seller, né? The Physician, né? O físico que foi em português, né? Que seria mais ou menos o médico, a tradução mais correta. Falava, né? Da doença de lado, que era a apendicite, né? Então, assim, no livro, no decorrer do livro, vai falando sobre como que desenvolveram, né? Que era impossível, né? Era considerado pecado violar o corpo humano para tratar uma doença. E mostra a história do cara que seria, aspas, né? O primeiro cirurgião querendo tratar essa doença cirurgicamente, abrindo para poder ver o que era essa doença de lado que matava tanta gente na antiguidade. É isso mesmo. O que é uma coisa interessante é que a medicina, dentro exatamente do que você falou, de uma doença que desde que ela começou a ser tratada cirurgicamente, muitas décadas, talvez séculos atrás. Até hoje tem a mesma modalidade, o mesmo formato do tratamento, a medicina vem buscando alternativas para isso. Tentar entender os mecanismos, a causa, que já está, né, bastante estabelecida, e propor alguma outra forma de tratamento para apendicite, sempre buscando melhores resultados, ou buscando a redução de custos, ou, né, alguma outra coisa que seja relevante aí, né, para o paciente. E, infelizmente, ou felizmente, não, a gente não sabe, dependendo do ponto de vista, essa doença ela não tem outro tratamento hoje estabelecido como seguro. Então, o paciente que ele tem apendicite aguda e diagnosticado, o tratamento ele vai ser cirúrgico. Algumas tentativas de tratamento com antibiótico costuma funcionar num percentual considerado insatisfatório, um percentual baixo dos casos, e esse paciente que vai para o tratamento com antibiótico evitando cirurgia, ele pode e muito provavelmente vai precisar de cirurgia no futuro, o que deixa o paciente ainda precisando, né, do auxílio da cirurgia para definição do tratamento para ele. E o Colégio Americano de Cirurgiões, um órgão muito respeitado, que a gente conhece muito, ele define como não é uma boa opção considerar o tratamento de apendicite aguda sem cirurgia atualmente. É isso aí. É importante, eu acho que a gente, né, comentar e deixar registrado que a apendicite aguda,
ela é uma doença eminentemente com tratamento cirúrgico e de urgência, né? Então, assim, não vai um paciente lá no meu consultório ou no de vocês, fala assim, ó, doutor, eu tô com apendicite aguda, e aí, como é que a gente trata? Né? Eu tô com uma dor. Então, assim, isso é importante porque a maioria, ou quase a totalidade dos pacientes com essa doença, né, vamos colocar assim, ela vai diretamente a um hospital, né, ao pronto atendimento, no pronto-socorro, para ser atendido com um quadro de dor abdominal, Isso. né, que é o primeiro sintoma que surge nos quadros de apendicite aguda. E ali é que faz um exame, né, antigamente a gente falava, né, os livros, os cirurgiões, os médicos mais antigos falavam que é um diagnóstico eminentemente clínico, né? Você palpa o abdômen do Semiologia do Mário paciente, Lopes. a semiologia, mas assim, a gente vê que com a evolução, né, e a disponibilidade dos exames complementares, seja tomografia ou ultrassom, quase que a totalidade das vezes a gente vai fazer um exame de imagem, um exame complementar, né, de sangue para dar esse diagnóstico, né? Ainda mais Então, pensando assim, em BH, né? Que a gente tem disponibilidade de fazer esse tipo de exame, né? Na maioria dos serviços. justo. Isso aí, né? Estando em um grande centro com a disponibilidade dos recursos, né? A gente vai utilizá-las, né? Claro que se você estiver num local que não tem jeito, tudo, aí a conduta do médico, né? Na situação. Mas isso é uma coisa importante, né? E uma coisa antes que eu ia falar o paciente, ele nunca vai no pronto-socorro achando que ele tá com apendicite, né? Ele acha que ele comeu alguma coisa diferente ou que ele tá com gases e ele nunca vai. Então, quando você dá esse diagnóstico e propõe um tratamento, ele nem vai pronto, vai de chinelo, vai, né? Não avisou ninguém. Não avisou ninguém, não tem nada pronto, né? Vamos comentar um pouquinho sobre isso, eu acho que é Eu importante. converso muito com os pacientes da urgência, né? Nos casos que são definidos cirurgia, justamente isso, que eu falo assim, a cirurgia é um momento de estresse ali para o paciente, né? Quando você define que o caso é cirúrgico. Porque, realmente, como você falou, a maioria dos pacientes vai no hospital achando que vai tomar um Buscopanzinho ali na veia, né? E que vai embora com uma receita para casa. E do nada, uma pessoa que ele não conhece tá falando assim, não, eu tô indo te levar pro bloco cirúrgico, porque essa doença é uma doença de tratamento cirúrgico, de risco eminente para a vida. E eu sempre falo, no caso da apendicite, né? É uma doença de progressão, ou seja, ela não vai recuar, né? Ela vai sempre para frente, que vai chegar em umas fases mais graves, né? Que é o apêndice supurado, que todo mundo aí já ouviu falar. Então, assim, é uma doença onde a gente tem um tempo, né, para realizar o tratamento, né? Tem uma indicação clara e um tempo para a gente poder fazer esse tratamento. Exatamente. É uma doença que ela vem... ela acontece subitamente, vamos assim dizer. Então, o paciente está tudo bem com ele hoje, assim como está conosco aqui agora, e hoje à tarde ou amanhã você pode iniciar um quadro de apendicite. Não tem nada que o paciente faz para causar apendicite aguda e não tem nada que ele consegue fazer para prevenir. Então, é uma doença que ela acontece, vamos assim dizer, é uma situação quase que um azar do paciente de ter desenvolvido aquela doença aguda que vai conduzi-lo ali a um quadro de dor abdominal, ida no pronto-socorro e vai terminar com o tratamento cirúrgico. Então, é extremamente comum essa surpresa mesmo do diagnóstico, o paciente sai de casa com essa sensação e acaba sendo surpreendido com esse diagnóstico. Não é uma emergência, ou seja, o paciente não tem que para tudo, entra para a cirurgia, senão ele morre em questão de minutos ou horas. Não é isso. Mas é uma urgência. Chegou no hospital, vai ter que internar naquele momento mesmo, vai ter que fazer a cirurgia naquele mesmo dia, ou no mais tardar no próximo dia, no primeiro turno. Então, é um quadro agudo, um quadro de urgência que precisa ser resolvido e, na sua imensa maioria dos casos, até mesmo a maioria dos casos, apendicites leves a moderadas e também apendicites graves, o desfecho é muito positivo, né? O tratamento cirúrgico é muito eficaz em controlar a doença de forma definitiva. Pegando um gancho aqui no que o Lucas falou, vamos dar uma comentada aí, se não é de urgência e emergência, o paciente fica confuso, né? O que é urgente, o que é emergente? A urgência, normalmente, é o paciente que tem uma doença aguda, que precisa de tratamento, né? Precisa de uma internação, né? E a gente define ali como, aspas, né? Aguenta esperar ali 24, 48 horas. E na emergência, não. É aquela situação de risco iminente de vida, né? A gente vai falar dos pacientes que estão tendo infarto, derrame, sangramentos abdominais, isquemias abdominais. Então, a apendicite mesmo entra no quadro de urgência, né? Que assim, a gente não pode perder tempo,
mas não é essa situação igual o Lucas comentou, do para tudo, vamos pro bloco agora, porque senão vai morrer aqui agora. Exato. Algumas vezes a gente vê o paciente, né? Em contrapartida ao que você Sim. falou, a gente vê alguns pacientes um pouco relutantes com o diagnóstico e com o tratamento, né? Que ele é Com certeza. cirúrgico, não tem jeito, né? Não é mentira ou o cirurgião tá colocando medo, que às vezes, né? Eu me coloco muito no lugar do paciente e eu fico pensando assim, né? Falo, poxa, acabei de conhecer o cara aqui, tem 1 hora esse cirurgião aqui, e ele tá me falando que vai me operar dentro da minha barriga, né? Tomar uma anestesia, né? O lado do paciente, Sim. né? A gente se colocando do outro lado, e isso eu acho que é interessante, porque não é o cirurgião ou o médico, né, que dá o diagnóstico, que fala, que te conta e que te propõe o tratamento, que ele tá, às vezes, mirabolando no tratamento ou forçando a barra, né? Nem Que um pouco. às vezes eu sinto que eu tenho essa sensação, sabe, que alguns pacientes ficam receosos, né? Mas eu acho que é o contexto, né? A gente tem que, uma vez o quadro clínico iniciado, o diagnóstico dado, né, de certeza, com recurso de tomografia, exames de sangue, a gente sempre entra com a certeza de que tem um diagnóstico que é dentro do abdômen e que é apendicite, né? Então, assim, mostro a imagem na maioria das vezes, Uhum. especifico a localização e proponho um tratamento. Então isso aí acolhe o paciente, né? Porque é o que tem que ser feito mesmo, né? Mas não dá também para chegar e falar assim, ah, não, você tá com apendicite, Vão vamos operar. operar, né? Não é por aí também, né? Eu falo muito com os pacientes isso também, que normalmente esse medo, esse receio, vem da falta de informação técnica ali que o paciente tem, né? Do diagnóstico, de como é que funciona. Então, como médico, né, é o nosso dever passar um pouco dessas informações, porque quando você tem conhecimento do que está acontecendo, diminui um pouquinho a apreensão, diminui os medos. Óbvio que todo mundo que vai ser submetido a uma cirurgia tem receios, né? Todo mundo fica ali com medo. Mas quando a gente transmite esses conhecimentos técnicos, além de passar uma segurança, né, o paciente fala assim, pô, esse cara aí sabe o que ele tá falando. Você compartilha o conhecimento e deixa o paciente um pouco mais meio que empoderado ali da doença, do tratamento, das decisões, participando ativamente, né? A medicina que a gente pratica, a medicina que a gente estuda e que a gente acredita, ela é exatamente uma medicina que ela não é só baseada nos exames de imagem ou nos resultados de um laboratório. Então, eu concordo muito que a apendicite recebe uma contribuição muito grande do ultrassom e da tomografia sempre que a gente tem um quadro suspeito. Isso dá realmente cerca e acolhe o paciente em que ele sabe mesmo que ele está recebendo um diagnóstico de certeza ou de altíssima probabilidade e por isso ele está sendo operado com a indicação correta. Mas antes dele fazer a tomografia, a história bem colhida, né, ou seja, a conversa inicial com o paciente e o exame físico detalhado, eles são muito importantes. E isso tudo bem feito, a gente sai do exame clínico com um diagnóstico clínico, sim, mas que ele ser corroborado, sustentado pelo diagnóstico de imagem, isso é muito protetor para o paciente, isso é muito adequado dentro do contexto aí de um o paciente que venha conhecer o cirurgião logo ali naquela urgência, né, uma situação de insegurança, e isso tudo eu considero que faz uma lapidação naquele contexto de urgência, um tratamento cirúrgico, o vínculo, a relação médico-paciente, ficam talvez lapidados e aprimorados. Acho muito importante. Isso é legal, né? A Verdade. apendicite é uma doença que a gente, né, chega no consultório, o paciente contando. Antes da gente começar a botar a mão nele, né, para examinar, a gente já, a lâmpadazinha, né, já liga lá falando assim, não, apendicite. Né? É muito comum a gente já ligar para o outro, né? Igual toda cirurgia a gente faz em equipe. Então, assim, tem um ali no pronto-socorro e os outros estão no sobreaviso, em casa ou, né, fazendo outras coisas. Então, assim, a gente já, na anamnese, já liga aquela luzinha enquanto o paciente está indo fazer exame. Eu vou lá, já ligo pro André, já ligo pro Lucas e falo assim, ó, apendicite aqui. Enquanto espera os exames, porque a clínica da doença é muito forte, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. André, então a gente está falando de doença, apendicite, dor abdominal, pronto-socorro, o diagnóstico, né, da avaliação pelo cirurgião, pelo médico e posteriormente pelo cirurgião, muitas vezes exame de imagem. E quanto ao tratamento cirúrgico, como é que é a cirurgia para apendicite? É uma cirurgia que é feita com corte, né? A cirurgia aberta, é uma cirurgia feita por vídeo, é uma cirurgia que pode ser feita por robótica.
E aí, qual que é a situação atual do tratamento cirúrgico da apendicite aguda? Olha, partindo então do princípio que o paciente teve o diagnóstico de apendicite aguda e vai ser submetido a uma cirurgia, né, tem algumas opções de cirurgia. Na nossa realidade, aqui, né, em um grande centro, com recursos top, vamos falar assim, né, nos locais que a gente trabalha, eu enxergo que é mandatório o tratamento cirúrgico por vídeo, tá? Então, acho que está muito bem padronizado. São 3 incisões muito pequenas que a gente faz no abdômen. E eu considero o tratamento por vídeo o padrão ouro e superior, inclusive, ao tratamento cirúrgico por cirurgia aberta. Uma vez que a gente entra com a ótica dentro do abdômen do paciente e consegue visualizar tudo que está lá dentro, né? De forma que a gente consegue ver se tem alguma coleção, né? Que aquele apêndice ele infeccionou, né? E eventualmente, se o diagnóstico demorou um pouquinho mais, gera uma coleção, um pus, né? Na região da pelve, na região do intestino, vamos falar assim, né? Para quem está assistindo. Então, você conseguindo visualizar tudo, fazendo a videolaparoscopia, né? Já é um bom começo para se realizar a cirurgia. E, consequentemente, né, com a expertise do cirurgião, de habilidade, né, técnica operatória mesmo, é uma cirurgia muito tranquila, né, em quase que a totalidade dos casos, em se fazer por vídeo, né, sendo que um tratamento minimamente invasivo. A gente ainda vê, né, acho que pode comentar aí outras situações, tratamento com cirurgia aberta e tudo, que não é errado fazer, obviamente, mas que eu acho que o tratamento por vídeo, ele tá muito bem padronizado e é o que a gente segue, sabe? Eu acho que às vezes é mandatório mesmo, assim, talvez até a primeira laparoscopia, né, geral. E aí que você já tem igual você falou, né? A laparoscopia a gente faz, a videolaparoscopia, a gente faz todo aquele apanhado da cavidade abdominal, entende o que está acontecendo ali, e em casos, né, vamos falar assim, né, falta de expertise, ou um caso que está muito complicado, ou um caso que exige, né, por N motivos técnicos, fazer um corte maior, mas você já está ali, você já entendeu o que está acontecendo quando você faz a laparoscopia. Mas acho que na maioria, né, dos casos nossos, assim, né, a gente opera junto com frequência, temos tido muito sucesso, inclusive em casos complexos, com o tratamento cirúrgico por vídeo, né? Eu concordo totalmente com o que vocês falaram. E um detalhe que me chama a atenção é que, por exemplo, aquele paciente magrinho com apendicite inicial, fazer a cirurgia aberta ou por vídeo, na minha opinião, tem pouca diferença. Com toda certeza, a cirurgia por vídeo ela é superior. Eu não estou querendo pensar em nada diferente disso. Mas ela tem pouca diferença. Um apendicite inicial, um paciente magrinho, o resultado final daqui a uma semana, ele é muito pouco diferente. Mas aí você explica qual que é a cirurgia aberta que você tá falando. Isso, porque que é aí a aquela galera vai começar a pequenininha, pensar que é o corte com grande aquele na barriga de fora a cortezinho na fora. lateral, que mede ali 3, 4 centímetros, é naquele paciente magrinho, aquele jovem lá de 16 anos, super magrinho, é uma cirurgia que fica bastante adequada, mas que não é a que a gente faz atualmente, nem para esse paciente. Só colocando isso na mesa. Então, a cirurgia laparoscópica ela é, sim, mais adequada e superior. E a gente percebe ainda mais um benefício maior da cirurgia laparoscópica quanto mais grave é a apendicite. Então, se você tem uma apendicite perfurada, uma apendicite até mesmo assim, perfurada ou supurada, né, na terminologia, a cirurgia laparoscópica ela ainda traz mais vantagens. E ela traz mais vantagens porque ela tem mais capacidade da exploração completa do abdômen com uma invasão do organismo menor. Então, você invade menos o paciente com uma capacidade maior de um tratamento ainda mais completo, trazendo mais benefícios. Então, a apendicite perfurada não dá para fazer por vídeo. Dá, muitas vezes dá, e é ainda melhor do que a cirurgia aberta na maior parte dos casos. Claro, a gente tem exceções, a gente tem situações específicas em que o paciente tem um abdômen que não é operável por vídeo, a gente tem situações em que pode ser encontrados até tumores relacionados ali ao apêndice, e não é dessas exceções que eu estou falando. Mas, via de regra, considero muito que a cirurgia laparoscópica ela é superior, em especial nos casos mais graves. Eu acho que, assim, perfeitamente essa explicação. Um caso que eu acho que, né, eu fico
tendencioso, talvez, em fazer uma cirurgia com uma incisão muito pequenininha, uma cirurgia aberta, é em criança, né? Eu já operei, já ajudei, né, cirurgiões infantis, pediátricos a fazer e fica muito bacaninha. Mas assim, é uma criança pequena que você faz ali uma incisão de 1 polegada, 2 centímetros O e seco da você criança todo consegue. móvel, né? Então, assim, você consegue até eviscerar, vamos falar assim, Isso, a e naqueles criança naquele casos mais ponto. iniciais, Ah. né, bem típicos mesmo. Agora, tirando esses casos assim de criança pequena, né, aquela criança que hoje em dia a gente opera 12, 13 anos, que já é maior do que eu de tamanho, né, não é mais criança, né, eu acho que a partir daí eu acho que a É o vídeo vídeo, já né? é mandatória. Na pandemia a gente teve, né, uma tendênciazinha, né, da diminuir a laparoscopia, né, no auge do Covid. Vocês lembram disso, né, que o pessoal tava muito preocupado com o spray, né, de gás que sai na videolaparoscopia, durante a laparoscopia, né, e que podia dispersar vírus. Então a gente teve, né, porque assim, né, realmente estava tendo uma pandemia de Covid, mas continuou tendo apendicite, né, não mudou por isso, pelo contrário, né, a gente vê até umas apendicites associadas à Covid. Então teve aí um pico, né, de cirurgia aberta, né, dessa aberta que o Lucas explicou primeiro, que é uma incisão menor na lateral direita do abdômen. A gente viu isso acontecer, mas frente à superioridade da cirurgia por vídeo e a evolução, né, que foi rápida durante o começo da pandemia, da paramentação cirúrgica, do uso de equipamentos, rapidamente a gente já voltou para a cirurgia videolaparoscópica, né? Mas assim, a gente viu isso acontecer, né? Assim, você me falando aí, né, me fez lembrar aqui que, assim, só para o pessoal entender, né, a cirurgia aberta do apêndice, ela pode ser feita com uma incisão pequena na Isso. região do lado direito do abdômen, né, que é na fossa ilíaca direita, que é onde o apêndice fica localizado. Mas isso para tratamentos mais de apendicites mais iniciais. Reservados, né, o trato. Mas se a partir do momento que a doença evoluiu e tem uma coleção ou qualquer outra coisa que é maior, vamos falar assim, né, do que uma apendicite inicial, aquela incisão pequena, de 2, 3 centímetros, Não dá conta. naquela localização, não dá para fazer a cirurgia. E aí o que acontece? O cirurgião vai lá, abre mais. E você fazer uma incisão grande na transversal, na região direita do abdômen, é muito ruim para o paciente, né? muito Tanto ruim. do ponto de vista estético, quanto do ponto de vista Recuperação. funcional, que eventualmente a gente vê hérnias incisionais, né? Que a gente pode comentar posteriormente, infecção Sim. naquela região, e aí vira um negócio muito E às ruim, vezes a gente vê o né? paciente que teve a cirurgia, né? Que começou com essa cirurgia de corte, né? Na fossa ilíaca direita, igual o André falou. Teve ampliação dessa cirurgia. E mesmo assim, tecnicamente, a galera não dá conta e ainda faz aquela laparotomia mediana, né? Isso. E assim, a gente sabe que tem umas, né? Nesses casos, assim, na complexidade, né? O apêndice que a gente já sabe que vai ter um grau de complexidade. Porque a gente já tem isso baseado nos exames de sangue, na tomografia, na clínica do paciente. Aí, nesses casos, eu acho ainda mais mandatório a laparoscopia inicial. Mesmo que, porventura, precise fazer uma incisão maior. Mas você já entra, entende o que está acontecendo, você já se planeja, se programa. Exato. Um outro benefício da cirurgia laparoscópica que ele destaca um pouco mais é no paciente do sexo feminino, né? Ou seja, a paciente mulher com apendicite, do lado direito, aqui embaixo no abdômen, que é onde fica o apêndice, ele está muito próximo de outras estruturas que o homem não tem ali dentro do abdômen. Então, dentro da barriga, da pelve, da bacia feminina, a gente tem útero, trompa, ovário, além do apêndice. Então, não é incomum da gente ver no pronto-socorro aquela paciente que chega com dor abdominal, está em dúvida se é um cisto de ovário que rompeu, está em dúvida se é o apendicite, se é uma gravidez tubária, que pode ser confirmada aí por um teste de gravidez, se é alguma torção ovariana, até um tumor do ovário, um cisto, ou apendicite mesmo, ou alguma outra situação em que, dentro daquele quadro clínico, chega-se em algum momento que definiu-se que ela precisa de cirurgia, que está um quadro com algumas características que podem chegar nesse momento. E você chega lá, fazer um cortezinho específico, abrir, cair em cima do apêndice, puxar o apêndice e ele estar normal, você só tem uma informação, de que o apêndice está normal. Você não olhou mais nada, você não tem janela, você não tem espaço para conseguir visualizar mais. Então, com a ampla visualização da vídeo, você entra no abdômen da mulher, consegue olhar com clareza os intestinos, olhar com clareza o apêndice, olhar com clareza útero, ovário,
trompas. Então você faz uma revisão, uma inspeção cuidadosa da cavidade abdominal da mulher e define com toda clareza, com certeza, aquele diagnóstico seja de útero, ovário, etc., ou seja, do apêndice ou alguma outra coisa, e faz o tratamento adequado naquele mesmo tempo. Você não vai, diagnostica, sai e depois opera. Não. Você já está dentro da laparoscopia, confere tudo, opera do jeito certo, e para a mulher tem um grande benefício, além de estético, dessa inspeção cuidadosa dos outros órgãos. Eu quero agora então lançar uma pimenta aqui. Nós, beleza, operamos apendicite. Todo paciente de apendicite vai embora tomando antibiótico para casa? A gente vê que tem uma confusão no conceito. Conta aí pra gente, rotinas suas. Você Apendicite é igual a antibiótico em casa? Você está tocando num assunto interessante. A apendicite, ela é uma doença que envolve uma infecção, né? Envolve um quadro bacteriano, ou seja, bactérias do intestino, bactérias intestinais, invadem ali o apêndice e acometem ele com um quadro de inflamação infecciosa. Então, o uso de antibiótico está, sim, muito relacionado com essa doença. Mas ir embora para casa ou não, usando antibiótico 3 dias, 5 dias, 7 dias ou 14 dias, isso é extremamente diferente, né? De você usar antibiótico ali na sala de cirurgia, ou no período de internação no hospital, ou alguns dias em casa. E a gente vê práticas diferentes mesmo, você tem toda a razão. E os estudos hoje mostram que o paciente que tem uma apendicite inicial e que ele é adequadamente tratado, adequadamente operado, ele não precisa prolongar o uso do antibiótico. Seja só aquele antibiótico que começou no pronto-socorro ou na sala de cirurgia, e ele pode ir para casa sem antibiótico. Ou seja, controlou o foco infeccioso, não está nada contaminado, o organismo dá conta de cicatrizar o restante. E para os demais pacientes, o uso de antibiótico por 3 a 5 dias após a alta costuma ser mais do que suficiente. Não é necessário prolongar por mais do que 7, igual a gente vê de forma bastante curiosa, colegas que passam às vezes 14 dias de antibiótico, aparentemente de forma indevida. André? Eu concordo. A gente está muito bem sintonizado, né, e atualizado com essas questões. Isso não é uma questão de eu acho ou eu gosto. Isso é uma questão que a gente está respaldado pela literatura, né? Então a gente acompanha e segue as tendências do mundo inteiro, né, em se fazer o tratamento. Então, o Lucas falou, perfeito. Os tratamentos é mandatório você iniciar. Deu diagnóstico de apendicite. Inicia um antibiótico, né, endovenoso, na veia, imediatamente, no pronto-socorro mesmo, né? Fez a operação, visualizou apendicite mais pré-inicial, sem complicações, era esse mesmo diagnóstico, a cirurgia foi jóia, resolveu, né, tirou com a mão, como os pacientes falam, né? Não tem necessidade de usar esse tempo todo. Agora, sim, estava mais complicada, o paciente é um paciente mais complicado, limítrofe do ponto de vista, né, de performance também, status. Às vezes diabético, obeso, né? Aí eu acho que é individualizar o caso, né? Mas essa coisa de passar antibiótico prolongado para todo mundo não tem benefício, por isso que a gente não passa. Aquela receitinha padrão, né, com antibiótico para todo mundo não é uma medicina individualizada, né? Então, não é, e não é o que a gente faz. Não é o que a gente faz, longe disso. Isso que o André falou é importante, né? Assim, a medicina, a gente vê muitas tendências, né? Mas medicina, na verdade, é uma ciência, né? Com todas as imprecisões dentro dessa ciência, mas é uma ciência. Então, quando a gente faz, né, um tratamento dá alta para o paciente sem antibiótico, às vezes o paciente fica assim, nossa, não, mas eu operei há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, quando eu tô ciclando, tô beltrano, e eu tomei antibiótico por 10, 14 dias. E eu falo com os pacientes que tá muito bem estudado, né? Não é a opinião do Caio, não é a opinião do Lucas, não é a opinião do André. Tá muito bem estudado por estudos, né, robustos, que falam, nesse caso, nesse tipo de apendicite, não precisa de antibiótico. Não é assim, não, eu tô achando que não precisa, eu quero fazer uma graça com o paciente para ele não tomar tanto remédio. Não, não é nada disso. E pelo fato de o tratamento da apendicite, né, envolver ele ser essencialmente a retirada cirúrgica do apêndice, então, ou seja, o apêndice, que é aquele prolongamentozinho, ele é retirado do paciente, aquele apêndice que está contaminado, inflamado, infeccionado, ele sai de dentro da barriga do paciente, mesmo por vídeo, mesmo através daqueles cortezinhos, aqueles furinhos à laparoscopia. E uma coisa que a gente percebe muito é o paciente aflito
quanto à infecção no local onde o apêndice saiu, porque isso pode acontecer. Né? Isso pode acontecer mesmo com todos os caprichos, mesmo com todos os cuidados adequados. Então, uma coisa que a gente vem percebendo é que o manuseio adequado do apêndice, o uso de locais mais adequados para retirar do apêndice, por exemplo, tentar evitar a cicatriz umbilical é uma tendência hoje também nos grandes centros. Os pacientes queixam-se muito de dor na região do umbigo, fazer o cortezinho ali fora do umbigo é uma tendência real, que os pacientes mesmo relatam uma percepção de uma recuperação melhor. Às vezes, já operei de vesícula no passado, faz a cirurgia do apêndice com um cortezinho fora do umbigo, que é uma tendência, com menor chance de infecção, com um resultado mais adequado, a gente percebe que tem, sim, benefícios para o paciente, e é trazendo o que tem de mais atual, e não só do que o eu gosto, ou aquele eu aprendi na residência assim, e vou fazer o resto da minha vida daquela forma. Perfeito. Uma questão interessante de comentar também, né, é que, assim, os pacientes, eles caiu, né, na boca do povo, vamos falar assim, né, os pacientes referem, doutor, eu tive apendicite e estava supurada, ou o paciente que foi operado perguntou, doutor, estava supurada a minha apendicite, né, e assim, tecnicamente falando, a gente pode classificar, né, a apendicite em graus, em fases, né, que ela varia de 1 a 4, né, sendo a fase 1 mais precoce, mais inicial, e a fase 4 a mais complicada, né, com perfuração, com contaminação de fezes mesmo na cavidade. Né, e que a terminologia supurada, né, ela não, tecnicamente, né, ela não se refere ao grau máximo de complicação, e sim à fase 2, né, às vezes um caso mais intermediário, né. Sim. Mas, e aprofundando nisso, né, se a gente pega um paciente com apendicite fase 4, ou seja, perfuração, contaminação, né, grosseira da cavidade, alguns pacientes já devem ter tido essa situação e ter utilizado dreno abdominal. O que vocês têm para falar sobre dreno abdominal? Quando que vocês colocam? Isso daí é quase que, né, é outra questão meio polêmica, né? A gente tem também, assim, a gente gosta de polêmica e bastidor. Pode falar aí pra gente. Linhas de tratamento, bastidor mesmo, assim, né? Porque existem as máximas, né? Que a gente vê, né? Ninguém nunca morreu de dreno, coisas desse tipo. Na minha rotina, e aí eu vou falar da minha rotina também, né? Que obviamente ela é... Só um segundo. Antes de você explicar a sua rotina, explica o que é um dreno. Então, dreno é um aparato médico, né? Vamos explicar assim de uma forma bem clara. Vai ser meio que uma mangueirinha que vai ficar dentro do abdômen do paciente, exteriorizando para fora do abdômen do paciente, cuja função principal dele é, aspas, terminar de lavar, limpar aquela região que estava ali altamente contaminada. E aí a gente tem N tipos de dreno, maiores, menores e afins, que não cabe aqui entrar nesse mérito. Então, é essa mangueirinha. Sobre o dreno, eu acho que eu sou uma pessoa um pouco mais favorável ao uso, sabe? Eu tenho uma tendência a, nesses casos onde tem uma contaminação grosseira de cavidade, deixar um dreno ali. Não vai ser um dreno que vai perdurar por muito tempo, ficar, né, 10, 15, 20 dias ali no paciente, mas eu acho que ele ajuda a prevenir mesmo a formação de abscessos, complicações maiores. Apesar que a gente vê, assim, né, questões de literatura que são meio distoantes. O dreno abdominal, ele é aquela mangueirinha, né? Aquele tubinho, muitas vezes ele é de um material de silicone ou algum material de látex, um tubinho que a gente coloca durante a cirurgia dentro da barriga e ele fica comunicando o meio de dentro da barriga com o meio externo. Então, o objetivo dele é isso, é tirar um restante de secreção que pode ter se acumulado durante a cirurgia. Então, seja aquela apendicite que perfurou, ou apendicite que estava com muito pus, um quadro mais acentuado ali de apendicite, em que você aspira, você lava, você fala, poxa, a quantidade de inflamação que dentro da barriga, que estava presente dentro da barriga, pode ainda o abdômen juntar mais líquido ali e aquilo virar uma bolinha de pus que você vai ter que tratar né, logo após a cirurgia, alguns dias após a cirurgia. Então, ao colocar essa mangueirinha, ela vai tirar de dentro do abdômen aquele restante do líquido inflamatório que ele estava presente, tanto pela doença quanto como consequência da intervenção cirúrgica. Então, pronto, aquilo ali é um sensor para o cirurgião também.
além de ter essa finalidade de ralo, ou seja, de drenar, de esvaziar o líquido que está dentro do abdômen, ele é um sensor. Ele mostra para o cirurgião, quando ele vai reavaliar o paciente, um aspecto daquele líquido que está saindo. Então, por exemplo, se está saindo um líquido vermelho do lado de fora do dreno, é porque tem um líquido vermelho dentro da barriga saindo, sendo produzido, juntando, acumulando e saindo. Se está saindo um líquido clarinho, inocente, fisiológico, um líquido que todo o abdômen produz, ótimo, não está tendo a formação de nenhum líquido infeccionado. Não, está saindo secreção mais complicada, semelhante até a fezes, a cocô, saindo pelo dreno. Significa que está com um problema maior dentro da barriga e o cirurgião pôde detectar, talvez precocemente, aquilo com o uso do dreno. E então o dreno tem essa vantagem, essa propriedade de funcionar como um sensor. Além dele ter essa finalidade de drenar, de esvaziar, ele é um sensor que te mostra como que estão as coisas lá dentro. A gente usa basicamente em casos de apendicite com maior contaminação, com grande quantidade de pus ou com uma perfuração tão grosseira que tem até cocô ali em volta do apêndice mesmo. E esse dreno, na maioria das vezes, ele fica poucos dias até terminar de retirar as secreções contaminadas, no caso do apendicite, né, do abdômen, enquanto o paciente, nesse caso mais grave, está tomando antibiótico e está recuperando do tratamento cirúrgico. Muito bom. E você? Eu também uso o dreno. O dreno eu deixo ele reservado para os casos mais complicados mesmo, né? Então, assim, não faz sentido você colocar um dreno, essa mangueirinha, rotina, né, comunicando dentro e fora da cavidade, se não tem, né, contaminação, né, ou se aquele ali foi tratado. Então, fica mais reservado para os casos mais complicados, com o diagnóstico mais demorado e o tratamento que foi mais difícil, a cirurgia mais difícil, né, para terminar, realmente o organismo ele busca alguma forma de eliminar, né, a contaminação. Se ele não consegue tirar, forma um abscesso lá dentro. Então é igual, eu sempre falo com os pacientes, é igual furúnculo, né? Todo furúnculo, assim, chega um furúnculo no sovaco, tem que drenar. Então o que a gente faz é drena, né, e fica lá com antibiótico e trata, tira rapidamente, esvazia, né? né? Exatamente. Existem algumas situações que a gente vê, elas são incomuns. É o famoso, é raro, mas acontece muito. Elas são incomuns, mas vira e mexe, como a gente trabalha com, né, com a cirurgia geral, com a cirurgia do aparelho digestivo, de forma tão intensiva e tão especializada, vira e mexe, frequentemente a gente se depara com uma situação dessa. Que é aquele paciente que, porventura, teve um quadro de apendicite atípica, ou seja, o diagnóstico não foi fácil, e nesse cenário de um apendicite, uns sintomas atípicos, ele foi tratado talvez como uma apendicite aguda, ou ele como infecção urinária, ou ele estava tomando um antibiótico para dor de garganta, que por coincidência foi na mesma época, e aquela apendicite ela não melhorou completamente, mas ao mesmo tempo ela não evoluiu com aquela forma que no dia seguinte, ou no outro, ou num terceiro dia, o paciente pudesse ter o diagnóstico de apendicite, ou seja, um quadro atípico que foi meio que um pouquinho esfriado e arrastado. Aí esse paciente chega lá no pronto-socorro, você entende o quadro clínico dele, examina, faz uma imagem e percebe que ele está lá com um plastrão apendicular. Uma apendicite avançada e que o organismo gerou um quadro tão inflamatório que virou aquela maçaroca, né? Ou seja, uma massa inflamatória no local do apêndice. Mas ele não está necessariamente perfurado, está o organismo daquele paciente bloqueando e formando um quadro bastante exuberante. Ele está inflamado, ele vai precisar de antibiótico, ele vai precisar de internar. E hoje a gente sabe que o tratamento dessa situação do plastrão apendicular, ela pode ter modalidades diferentes, né? E o que você fala sobre isso pra gente, André? Você já viu isso acontecer? Já vi esses casos acontecerem. Realmente são casos atípicos, Bem ativo. né, da doença, né? O que eu vejo, o que a gente faz, né? Eu acho que ele tem que ser tratado de duas formas, antibiótico e cirurgia. Da mesma forma que a forma convencional da apendicite aguda, vamos falar assim. A diferença é que, só para o pessoal entender, né, o organismo ele tenta tratar, né, Do ele jeito por que dá. si só, né? Só que ele não consegue de tratar e conter aquela infecção, aquela inflamação. Mas ele não deixa de tentar. Então, o bloquear, né, que você falou, é assim, os intestinos, eles colam
pregam, né, ao redor do apêndice, a gordura de dentro do abdômen, a gordura do intestino cola, prega dentro do apêndice, de forma que operar um paciente desse é sempre mais desafiador, é sempre mais difícil, né? Então, assim, não raro, esses pacientes mais complexos, você não consegue visualizar, dissecar, identificar o apêndice como 90% das vezes, ou 99% das vezes, Isso. né? Então, desse modo, eu acho que a gente pode propor um tratamento em 2 tempos, eventualmente. Você tira o paciente daquele quadro de urgência, ou seja, se tem um plastrão, uma coleção, né, uma quantidade de pus dentro do abdômen, a gente vai lá, faz a videolaparoscopia e coloca um dreno ali na região, trata com antibiótico. Tira o pus. Tira o E pus, não tirou o apêndice. de modo que não tira o apêndice nesse momento, como eu falei, o tratamento em 2 tempos, de modo que aquela inflamação, aquele bloqueio, né, vai se organizar e aí, né, é quando a gente vê o mapa cirúrgico e tem lá um caso eletivo de apendicectomia, né? Porque 99% das vezes é sempre um tratamento de urgência, né? Mas eu acho que é uma forma de você proporcionar um tratamento bem adequado para o paciente e, principalmente, antes de tratar, né, não lesar. Ou seja, quando você começa a expor a um risco mais elevado ali, né, de operação, colocar em risco lesar outras alças de intestino, que isso pode acontecer, né, nessa operação, acho que é hora de você ir devagar, com calma, para não expor o paciente a um risco mais elevado É ainda. uma situação bem de exceção, né? Assim, a gente tem alguns casos assim que trabalhamos juntos neles e que foram um sucesso, mas assim, não é a regra dentro da apendicite, né? É um caso bem de exceção. Normalmente esses pacientes vão se beneficiar de, né, uma laparoscopia ou alguma outra intervenção para tirar essa bolinha de pus, né? Tratar esse pus ali dentro e uma internação que vai passar ali alguns dias, antibiótico venoso e em um segundo momento, às vezes a gente, né, repete tomografia para controlar esse plastrão, repete o exame de imagem para entender o que está acontecendo na barriga. Às vezes é indicativo a gente fazer uma colonoscopia desse paciente antes de indicar a cirurgia e fazer a apendicectomia, né, de forma eletiva, no momento onde a gente meio que esfriou mesmo, né? Tratou a infecção antes de tratar realmente o foco. Mas é um caso bem de exceção, né? Não é uma regra, né? Não é uma coisa tão comum. É um tratamento individualizado para essas Individualizado. situações E esse é o paciente que a gente tem que ficar mais em específicas. cima, inclusive, né? O paciente que você vai ficar controlando ele, assim, de maneira recorrente, retornos, né? Depois que você tratou essa urgência do plastrão, você vai ter retornos mais frequentes no consultório, reavaliações mais frequentes, repetir exames com alguma rotina, tanto de sangue quanto de imagem. Eu puxei esse assunto exatamente pela polêmica, né? Que é um quadro que ele pode gerar uma grande insegurança no paciente e na família. Então imagina, todo mundo que você conhece que teve apendicite, operou e foi embora. Né? Assim, resumindo, é isso. Aí na sua vez, ou na vez daquele outro paciente, ele chega e fala, não, nós não vamos te operar. Ou, nós operamos, mas nós não tiramos o seu apêndice. Nós ficamos aqui 40 minutos falando que era cirúrgico. E a gente tá terminando falando, não, nem Ou todos. chega e fala, não, no seu caso vai ter que operar 2 vezes. Uma para tirar o pus e daqui a 3 meses para operar o apêndice agora. Isso gera muita insegurança no paciente. E com toda razão, né? A gente entende o lado do paciente quanto a isso. Aí a mãe, ou o marido, ou a esposa, ou o acompanhante daquele paciente chega em casa, comenta com o outro, fala, o quê? Não, ligue para o doutor fulano, pede uma segunda opinião. Ou seja, gera uma insegurança grande de que você foi premiado com uma situação de exceção. Com toda razão, né? E por isso é importante a gente às vezes colocar isso na mesa mesmo, conversar muito bem com o paciente, deixar isso sempre muito claro e que não expor ao risco de outras lesões é melhor e depois que a doença esfriou, programar a retirada cirúrgica do apêndice fora da urgência. São 2 coisas que eu falo, né? Toda lesão sai, né? Você consegue dar um jeito de tirar. A grande questão tem que sair a lesão e o paciente tem que ficar bem. Não adianta você tirar a lesão e causar dano, prejuízo para o paciente, né?
E outra questão que a gente tem muita segurança, né, e fala com muita tranquilidade é porque nós já tivemos casos assim, inclusive que deram muito certo, Isso. né, e que os Pacientes pacientes estão em extremamente casa gratos. e satisfeitos, tudo certo, né? Então, assim, quando o paciente tem a insegurança dessa conduta, a gente tem muita segurança em conduzir, né, em mostrar para o paciente que essa é a melhor forma, com muita segurança. É. Né? O cirurgião, ele tem aquela tendência de sempre, né, que como o cirurgião, ele retira os órgãos doentes do paciente, por exemplo, o apêndice doente, a gente abre, entra lá por vídeo e retira, tem essa sensação de que ele tem que sair da cirurgia com um troféu. Né, falou, tá aqui o seu órgão, a gente não mostra isso, né? Mas tá aqui o seu órgão doente, eu operei e eu curei. Mas nesses casos, não. Nessa hora, você tem que entender que o seu troféu é o paciente. Então, o paciente está vivo, o paciente recuperou bem, o paciente recebeu um tratamento de excelência, mesmo num caso de exceção. Né? Perfeito. Vamos lá para a gente finalizar algumas mensagens. Que Considerações vocês... finais. Vamos lá. A gente poderia ficar aqui 2 dias falando de apendicite, né? muito tempo falando. Tanto que tem muita congressos que coisa. são 2 dias pra falar sobre apendicite. Mas eu acho que... eu tenho uma polêmica, então, para falar aqui. Vamos lá. Essa é boa. Eu tenho Antes da gente algumas também, finalizar. vamos lá. Então continua. Essa é Toca boa, o barco. Essa é boa. Qual que é? Seguinte. O apêndice tá aí. Todo mundo tem o apêndice. Era essa mesmo que eu ia falar, mas... dá Todo mundo sequência. tem o apêndice. Quem não tirou, tem. Quem não tirou Isso tem. é uma coisa importante. É. Eu sempre falo com os pacientes. Não, o cara tá puto, né? Porque teve o diagnóstico, vai ter que tratar de operar. urgência. Eu falo, ó, fica tranquilo. A gente vai fazer seu antibiótico, vai fazer sua cirurgia, vai tirar o apêndice. Nunca mais você vai ter apendicite. Isso, é isso Tá aí. curado, cara. Então todo Tá mundo, curado, cara. todo mundo tem apêndice. O apêndice, ele é um órgão. A apendicite é a inflamação desse órgão, né? Então, já que todo mundo tem o apêndice, por que você não entra lá e tira de forma programada? Ou, alterando essa pergunta, você entrou lá para fazer uma cirurgia numa paciente. Chegou, tem um cisto de ovário, ou uma ligadura de trompa, ou foi fazer uma cirurgia de hérnia por vídeo, em que o apêndice, muitas vezes, ele fica aparecendo o tempo todo na sua tela lá, enquanto você está corrigindo a hérnia, né? Por vídeo. E por que você não tira o apêndice aleatoriamente? Assim, de todo mundo, A para prevenir, apendicectomia de oportunidade. pra prevenir O nome essa dessa doença. questão, né? Isso. Apendicectomia de oportunidade. Cara, eu vou falar do exemplo aí que você deu, né, da cirurgia de hérnia. Nesse caso daí, eu não mexeria, não mexo por conta de questão de tela. Acho que isso é um fator ali, né? Mexer com intestino e tela não seria legal. Mas igual nos casos, né? Você tá ali fazendo, né, na urgência, um sangramento de ovário, uma torção de ovário, e tá na cara, tá às vezes até meio envolvido, né? Ele tá ali participando daquela inflamação, não que a inflamação seja do apêndice, mas como são órgãos assim muito próximos, né, vizinhos, tá envolvido, eu acho que pode ser benéfico para esse paciente. E eu acho que em alguns outros casos, né, que a gente tem também, que são cirurgias maiores, né? Aquele paciente que vai, né, por N motivos, né, uma cirurgia grande, câncer e tudo, e a gente vai ter um abdômen que posteriormente, em vigência do apendicite, que é extremamente comum, vai ser muito difícil operar, eu acho que essa apendicectomia de oportunidade vale a pena. Eu vejo, assim, muito individual. Não acho que é assim, passei vídeo em alguém e vou arrancar um apêndice. Concordo. Muito, muito individual. Porém, eu acho que em muitos casos, principalmente nesses, assim, onde o abdômen vai ser um abdômen complexo para uma cirurgia futura, né? A gente já está ali fazendo uma cirurgia de grande volume, uma cirurgia com uma contaminação que vai gerar um abdômen complexo para uma cirurgia de apendicite no futuro, e tendo o tão comum essa doença, eu acho que nesses casos cabe, não só cabe, como vai muito bem a gente realizar essa apendicectomia. A minha linha de raciocínio é parecida com a sua. A apendicectomia de oportunidade, eu acho que é uma coisa, é uma situação, né, uma conduta factível, mas com casos individualizados. Então, assim, na minha conduta, eu acho que não existe uma padronização dessa conduta, né? Por isso que é o que eu acho mesmo, né? Se você faz uma cirurgia direcionada na região do apêndice, por motivo, né, seja ele
outros que você citou, ovário, torção de trompa, alguma situação nessa região ali do apêndice, eu acho que vale a pena pensar em retirar o apêndice. E casos maiores, mais complexos, colectomia, fazer uma retirada extensa do intestino, acho que vale a pena pelo grau de dificuldade num segundo momento em haver a apendicite aguda, Isso tudo né? conversando com o paciente previamente, né? Quando a gente tem Claro, essa oportunidade, né, de falar com o paciente, eles falam, ó, não, é um cijovário à direita, vou mexer no seu apêndice ele também. isso. Agora sim, vai fazer uma cirurgia de vesícula biliar, tira a pedra na vesícula, vai estar lá Não. dentro do abdômen. E aí, por que que não tira? Eu acho que assim, a gente tá falando que tem muito sucesso a cirurgia, realmente é verdade, mas não é isenta de complicações a apendicectomia, né? Então eu acho que seria muito desagradável, você fazer uma outra cirurgia com uma outra finalidade, com um outro órgão intraabdominal doente, sai tudo bem e haver alguma complicação, No alguma seu extra, né? questão no apêndice, no extra, Saudável, né? né? No órgão saudável. Essa chance ela é praticamente desprezível, mas ela é estatística. Alguém é a estatística, né? Então eu acho que é individualizar, tem que analisar o contexto desse paciente para tomar essa conduta. São casos e casos, né? Eu acho que é Casos e exatamente casos. isso. Inclusive, eu deixei registrado que no meu caso podem tirar meu apêndice. Na minha vez, podem tirar ele. A gente chama mesmo, né? O termo é a retirada do apêndice ou apendicectomia de oportunidade, porque quando ela é uma boa oportunidade, está bem indicado, é adequado, embora controverso. Quem tira e quem não tira, eu acho que são dois caminhos corretos, né? Perfeito. Mas ela tem que ser de oportunidade, e não assim, tô fazendo cirurgia bariátrica por vídeo, vou fazer uma cirurgia de vesícula por vídeo, vou virar tudo e procurar o apêndice para retirá-lo aleatoriamente. Isso não é de oportunidade, talvez isso seja até forçação de barra, mas acho que vocês colocaram perfeito, né? Eu acho que a essência dessa conduta está muito bem colocada. Muito bem. O que mais? Algo mais polêmico aí? Acho que Muito Colocamos bom. bem, né? Foi boa. Vamos fechamentos. dar uma mensagem para a turma aí falando de apendicite, Caião. Eu acho que a gente começou aqui falando, né, da seriedade da doença, que é uma doença eminentemente na urgência, cirúrgica, vou reafirmar que é cirúrgica. Em algum momento aqui a gente falou do tratamento não operatório, mas em casos muito específicos, em casos muito individualizados. Então, assim, é uma doença cirúrgica, né? Para quem estiver assistindo entender. Apendicite é uma doença cirúrgica. E que é uma doença de rotina, que a gente tem tido muito sucesso fazendo, faz com frequência, é a doença mais prevalente cirúrgica do pronto-socorro, que a gente consegue fazer bem tratamento por vídeo. Normalmente o paciente fica menos de 12, 24 horas no hospital. Casos muito também selecionados, vai ter o dreno, mas que é sempre ter uma conduta individualizada, né? Tenha confiança ali naquele médico que está te atendendo no pronto-socorro, porque é essa questão da doença, né? Não é a doença que você vai operar, às vezes, com o seu cirurgião de confiança. Então, entender que é uma doença da urgência mesmo, né? Não é, não, vou embora e daqui semana que vem eu vejo o que está acontecendo. Não é assim que funciona. Dr. Lucas Calazans. Vamos finalizar, né? Acho que falamos sobre os assuntos, talvez os tópicos mais relevantes dentro dessa doença. E é isso mesmo, a apendicite é uma doença de urgência extremamente comum. O tratamento é cirúrgico. A gente faz a cirurgia por vídeo, laparoscopia, com bastante excelência. Os resultados são muito bons. Sempre muito interessante para o paciente, né? Que ele seja operado por uma equipe especializada, uma equipe gabaritada, uma equipe que ele confie. Nem sempre isso é possível, mas sempre que possível é muito bom. E finalmente é isso. Nada muito extenso além desses tópicos que a gente passou. Ótimo. Pois é, apendicite aguda, existe um estereótipo, né? Tem um paciente estereotipado, o quadro típico, geralmente um menino jovem, um homem jovem, na maioria das vezes, que começa com um desconforto abdominal, náusea,
perda do apetite e que a dor vai progredindo. Na maioria das vezes não é na região do apêndice, é na região da boca do estômago, vamos falar assim, que depois localiza ali na região do apêndice, que é do lado direito, né, na região inferior do abdômen. Esse é o quadro típico, né? E se você não tem esse quadro típico, você também pode ter apendicite aguda, né? E independente da clínica, o tratamento ele é cirúrgico, eu acho que de urgência. Não tem que postergar, né? Se está sentindo algum desses sintomas, tem que procurar o atendimento para tomar a conduta adequada, definitiva e sanar, curar essa situação, né? Se quem está assistindo está passando por uma situação dessa, pode mandar uma mensagem, pode ligar, né? A gente está sempre à disposição, disponível para tentar ajudar ao máximo, né? Eu acho que é isso. Está chegando ao fim mais uma Confraria Cirúrgica Podcast. Se você gostou de participar com a gente dessa Confraria Cirúrgica, deixa um like, comenta, manda assuntos que vocês gostariam que nós abordássemos aqui. É um prazer ter vocês aqui conosco. Doutor Lucas, se um paciente tiver apendicite e quiser te procurar, onde que ele te acha? Perfeito, né? Se o paciente que quer que a gente possa assumir o caso dele, por exemplo, ele pode me encontrar principalmente na minha rede social, no Instagram, que é @lucascalazans-gastrocirurgia. Lá tem meu contato, consegue falar direto conosco, pode mandar uma mensagem ou ligar. Doutor Caio Fontes. Vai ser um prazer tratar, né? Qualquer paciente que nos procurar. Também tem meu contato, tem várias dicas, informações no meu Instagram, @CaioBFontes. Segue, manda dúvida, que a gente está à disposição de vocês. Vocês também podem me achar no @AndréFujioka. Se vocês estiverem na região, tivermos oportunidade, vai ser um prazer. Não só essas situações, como qualquer outra também que envolva a nossa especialidade, que é a cirurgia geral, a cirurgia do aparelho digestivo. Tchau, até logo, um abraço. Boa. Valeu. Apendicite é bom demais, né, velho?